noite, prof. Tá baixinho, gente? Deixa eu aumentar aqui, senão eu não ouço vocês. Pronto. E aí, receberam material novo? Luiz, recebeu? Oi? Acho que ontem ou hoje? Acho que foi hoje. Mas eu não vou usar hoje ainda. É para semana que vem. Dá tempo de... Mas eu também coloquei no Teams, tá? Para ir para cada um. Vocês conseguiram acessar, gente, o Teams? Ah, então tá bom. O material está lá também. Vou colocar aqui. Então, vamos lá, pessoas. Então, boa noite. Hoje nós vamos continuar da aula passada das funções inorgânicas, né? Nós vimos os ácidos, as bases. Começamos com as reações de neutralização. E aí, hoje nós vamos continuar com a nomenclatura dos sais, depois dos óxidos, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Eu fiz aquelas questões do formulário do Google lá, só que eu recoloquei meu e-mail pessoal e depois chegou um e-mail para mim de confirmação, alguma coisa assim, falando que era e-mail institucional. Tem algum problema? É que nas orientações eu tinha pedido institucional. Eu consigo te identificar pelo e-mail pessoal? Sim. Sim? Então, tudo bem. Qualquer coisa eu aviso. Ah, Tá? Porque depois que acabar Eu coloquei também. o prazo, aí eu vou liberar as notas para vocês. Aí vocês vão receber pelo e-mail a nota dos exercícios. Aí, foi um cada... e-mail rápido. Eu não vi que era e-mail institucional. Eu coloquei o pessoal. Também coloquei, cara. Também coloquei, mas tá lá meu nome, Matias. Então, mas depois vocês colocaram o nome, o RA, a turma, tudo Não, certo? tudo certinho. Nome é real, eu coloquei Sim. certinho. Tá. Eu vejo lá. Se por acaso eu não identificar alguém, aí eu aviso. Espero que dê tudo certo. Gente, então vamos lá? Olha, na aula passada, deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós vimos os ácidos, né? Que eram aquelas substâncias que começavam com H+, as bases terminavam com OH-. Aí nós fomos para os sais, que são obtidos por meio de uma reação de neutralização entre um ácido mais uma base, que produz sal mais água. Nós fizemos as neutralizações parciais. Então, você pegou um ácido, uma base, formou água e o restante, né, seria o sal. Na neutralização parcial, não tinha problema se sobrasse H ou OH. Quando sobrava H, era uma neutralização parcial do ácido. E esse H você colocava ali no meio da formulinha do sal. Se sobrasse OH, era uma neutralização parcial da base. Então, um ácido, uma base, forma sal e água. Nas neutralizações parciais, não tinha problema, então, se sobrassem Hs e OHs. Depois, nós fizemos a neutralização total, que era aquela que eu falei para você, tirar todos os Hs e OHs. Quando você não conseguia tirar de uma vez, né, você repetia os pacotinhos até que não sobrassem Hs nem OHs no sal. Quando, então, você tem um sal que não tem H nem OH, ele veio da neutralização total. Tá? E esses sais são classificados como sais normais. E agora, nós vamos para as nomenclaturas, começando pela nomenclatura do sal normal. Então, essa nomenclatura, você coloca nome do ânion, nome do cátion. O que é o ânion? Como nós vimos, o sal, ele veio da reação de um ácido com uma base.
Então, o ânion é a parte que veio do ácido. E o cátion é a parte que veio da base. E como você faz esses nomes dos ânions, né? Você pega o nome do ácido, as terminações do ácido, você vai fazer algumas trocas. Todos os sais, eles terminarão, né? O nome deles terá ato, terminação ato, eto ou ito. Se o ácido termina em ico, o sal correspondente terminará em ato. Se o ácido termina em hídrico, o sal correspondente terminará em eto. E se o ácido termina em oso, o sal termina em ito. O pessoal até fala assim, né? Mosquito, ito, teimoso, timato, que é o ato, tipico, que é o ico, timeto, eto, novidrico, tá? Mosquito, teimoso, timato, tipico, timeto, novidrico. Só para lembrar das trocas entre o ácido e para formar o ânion que dará nome ao sal. Agora vamos para a prática, né? Que é mais fácil para entender. Nesse slide eu coloquei aqui os ácidos, lembra? Começam com H. E do lado eu coloquei os sais. O que a gente precisa perceber? Olha, o Cl ele está presente no ácido, aí ele vem aqui, está presente no sal. Então, esse sal, parte dele veio de uma base, que é o K, e parte dele veio de um ácido, que é o Cl. Lá da reação de neutralização, ácido mais base forma sal e água. E o nome dele, que é, você vai precisar, nome do ânion, o ânion ele vem do ácido, fazendo a troca da nomenclatura do ácido. Peraí, essa letra está errada. Uma letra diferente. Lembrando da nomenclatura dos ácidos, quando você tem um ácido que ele não tem oxigênio, a terminação é hídrico. Então, nesse caso, é o cloro. Como não tem oxigênio, terminação hídrico. Um ácido clorídrico. No de baixo, HNO3. Se você lembrar, eu passei uma tabelinha dos ácidos principais para você lembrar. Não como bolo claro, só pão sírio. Qual que eu falei que estava lá, gente? NO3, né? HNO3. Então, ele está aqui. HNO3. Ácido nítrico. Então, volta lá. Esse daqui é o ácido. Nitrogênio, terminação ico, porque está lá na tabela dos principais ácidos. Ácido nítrico. Quando você tem o ácido principal daquela tabela e diminui um oxigênio, você troca a terminação ico por oso. Então, olha aqui, HNO2. Antes era HNO3, você tirou um oxigênio, a terminação que era ico, troca por oso, ácido nitroso. Certo? E então, do lado eu coloquei os sais. No caso do Cl, ele veio do ácido clorídrico, aí você vai pegar a terminação hídrico e vai trocar por eto. Então, você coloca clor, ao invés de hídrico, troca por eto. Então, cloreto, olha a regra, D e o nome do cátion. Cloreto, D, e o nome do elemento que está acompanhando, que é o que veio da base. No caso do K, é o potássio. Cloreto de potássio.
No de baixo, era o ácido nítrico. Quando o ácido termina em ico, o ânion termina em ato. Tira o ico. Olha, é HNO3 e HNO3. Tá? É a mesma coisa. Só que ali, no KNO3, ele está em um sal. Então, ele tem que terminar, né? Tem que ter a terminação de um sal. No ácido, ele terminava em ico. No sal, ico você troca por ato. Ele é o nitrato. Nitrato de e o nome do elemento. Não cabe. Um pouquinho. Acabei. No de baixo, ácido nitroso, terminação oso, você troca por ito. Então, ni, terminação ito, nitrito, D e o nome do elemento, que é o Na, sódio. Ai, gente, vou fazer que eu não consigo. Daqui a pouco sai. Que ruim. Certo? As trocas. Então, o ácido, ele dá origem ao ânion, lá no sal, e você vai fazer as trocas das terminações, tá? Se você não quiser ficar fazendo as trocas toda hora, com o tempo você vai decorando. Então, Cl, lá no sal, é o cloreto. NH3 é o nitrato. NO2 é o nitrito. E assim por diante. E existem os sais que o cátion, que é a parte positiva, que começa a formulinha, pode apresentar cargas variáveis. Vocês lembram lá na base? Tinha os elementos com cargas fixas. Aí eu falei, aqui nas bases, né? Se ele não estiver na lista, você deve colocar as cargas no final do nome. A mesma coisa vale aqui. Pros sais. Tá? Vou colocar aqui só um pouquinho, tá, gente? Só para... Então, se não tiver carga fixa, você precisa colocar essa carga ao final do nome. Nesse exemplo, NO3 é o mesmo NO3 daqui de cima, que veio do ácido nítrico. Então, esse também é o nitrato de o nome do elemento, que nesse caso é o ferro, e a carga desse ferro, lembrando que a carga ela escorrega, né? Então, esse é o ferro 2. Precisa colocar aqui o ferro 2? Vai ali na lista de cargas fixas. O ferro não está nessa lista. Então, precisa colocar a carga dele. Ferro 2. E no de baixo, nitrato de ferro. Também é a mesma coisa. Só que esse é o outro ferro, que é o ferro 3. Então, coloca a carga ali. E da mesma forma que você fez lá nas bases, que a maior carga, você poderia utilizar a terminação ico e a menor a terminação oso, você pode fazer isso aqui no sal também. Então, o ferro, ele tem carga 2 e carga 3. Carga 2 é a menor, terminação oso. Carga 3 é a maior, terminação ico. Então, esse pode ser o nitrato, ferro com a menor carga, terminação oso, nitrato ferroso. E o de baixo, nitrato férrico, né? Que é o ferro com maior carga. Deixa eu colocar na tela grande para vocês tirarem as fotos.
Olha, então, gente, retomando aqui. O sal, então, ele veio de um ácido que reagiu com uma base, formou o sal. Para você dar nome para o sal, você tem que saber de onde ele veio, qual o sal que ele veio, qual o ácido que ele veio. Vai pegar a nomenclatura do ácido, vai fazer a troca da terminação para dar nome ao ânion, né? Você vai utilizar para dar nome ao sal. Então, eu tenho lá HCl, ácido, um ácido clorídrico. Esse Cl deu origem a um sal, que é o K, olha, Cl, igualzinho. Só que aqui é um sal. Como eu sei que é um sal? Não começa com H e não termina com OH. Então, é um sal. Ácido clorídrico troca a terminação hídrico por eto. Então, cloreto. D e o nome do elemento que acompanha, potássio. HNO3. Está lá na lista dos ácidos principais, dos oxiácidos. Aqueles ácidos principais terminam em ico. Né? Então, ácido nítrico. Pega a terminação ico, troca por ato. Então, NO3 é o nitrato. Nitrato de e o nome do elemento, potássio. A partir dos ácidos principais daquela nossa lista, quando o ácido perde um oxigênio, você troca a terminação ico por oso. HNO3, perdeu um oxigênio, HNO2. Então, ácido nitroso. Se o ácido termina em oso, o ânion termina em ito. O ni, troca o oso por ito, nitrito, D e o nome do elemento que é sódio. Não coloquei as cargas aqui no final do potássio e do sódio, porque olha aqui, o potássio, o sódio, estão na lista de elementos com cargas fixas. Então, não precisa colocar o número ou a carga no finalzinho do nome. Mas existem cátions, que é a parte positiva, né, o íon positivo, que apresentam cargas diferentes. Se isso acontecer, ou seja, se for um elemento que não esteja nessa lista, você deve colocar a carga no final do nome. A carga, ela sempre, de um jeito prático, né? Ela é aquela que escorrega, né? A gente faz a regra do escorregador. Nesse caso, eu tenho ferro, a carga dele escorregou, vai parar aqui na frente do nitrato. Então, esse é o ferro 2 e este é o ferro 3. NO3, é esse mesmo NO3, nitrato, de ferro e a carga dele, 2. Nitrato de ferro e a carga dele, 3. Se você quiser, o elemento de menor carga, ao invés de colocar o número, você coloca a terminação oso. Nossa, tá escrito nitrato, gente. Desculpa. Peraí. Nitrato. Vou colocar de novo, gente. Tira a print direito. Nitrato e o de maior carga com a terminação ico. Então, nitrato ferroso e nitrato férrico. Certo? Continuando. Existem o sal. Existe, né? O sal ácido, que é aquele que veio da neutralização parcial do ácido. Ou seja, sobrou hidrogênio no meio da fórmula do sal. Se sobrou, esse hidrogênio precisa aparecer no nome. Então, olha, você não começou com H, então não é ácido. Não terminou com OH, não é base. Então, ele é um sal. E ele tem hidrogênio. Ele veio da neutralização parcial. Você precisa colocar que esse hidrogênio aparece na formulinha. As quantidades, você pode usar os prefixos mono, quando aparece um hidrogênio, di, tri, tetra e assim por diante. Então, nesse caso, você tem um hidrogênio.
Então, você coloca lá, mono de um, hidrogeno. É hidrogeno, tá, gente? Não é hidrogênio. Mono, hidrogeno. E o nome, o restante do sal, você faz normalmente, como se não tivesse esse hidrogênio aqui no meio. Como eu faço esse nome? O final do nome veio de um ácido. SO4. Você vai lá na sua listinha dos ácidos principais. Você tem aqui, ó. H2SO4. Aqui, gente. Depois com a organizadinha. Ó, então, H2SO4, lá na nossa lista dos principais, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele vai dar origem a um ânion. Lembrando, quando você tira o hidrogênio, o que sobra, né? Nesse caso, sobra o SO4, a carga dele sempre corresponde à quantidade de hidrogênios presentes na fórmula. Se era H2SO4, a carga dele é menos quanto? Menos 2, tá, gente? Que corresponde à quantidade de hidrogênios. Olha aqui. Certo? Quando você faz a troca da terminação, deixa eu colocar nesse slide também. Onde eu coloco? Vou deixar aqui no cantinho, por enquanto. Olha, então, o ácido terminado em ico, você troca por ato. Então, esse é o sulfato. Esse é o sulfato. Ele veio do ácido sulfúrico. Então, aqui, mono, hidrogênio. Olha o SO4 aqui. Sulfato de e o nome do elemento. No caso, aqui são dois elementos, né? NH4. NH4 é o amônio. Então, mono, hidrogênio, sulfato de amônio. Certo? Acho que cabe aqui. Aqui no de baixo, você tem 2 hidrogênios. Então, você precisa colocar o prefixo para 2, que é de hidrogênio, porque são 2 hidrogênios. E aí, você precisa descobrir quem é o PO4. Né? Está aqui, PO4. Vai lá na listinha dos principais e vê se ele está lá. PO4. Ah, ele veio aqui, olha. H3, PO4. Mais fácil. PO4. PO4. Qual é a carga dele? Ele veio do H3, PO4. Gente, tem alguém aí? Está acompanhando? Oi. Fica menos 3? Isso, menos 3. Porque são 3 hidrogênios, isso mesmo. E aí, a terminação era ico, fosfórico, ele vira o fosfato. Tá? Fosfato. Então, de hidrogênio,
fosfato D e o nome do elemento, que é o Na. Sódio. Sim. Deixa onde eu coloco essa tabelinha. Não cabe. Não cabe. A pessoa é muito detalhista, né? Gente do céu. Um dia eu me curo. Calma que eu consigo. Pra ficar tudo na mesma tela para vocês. Pronto. No de baixo, era um sal básico. Então, sobrou OH ali no meio. Se sobrar OH, você precisa colocá-lo no nome. Então, eu tenho um OH, você pode colocar o prefixo mono, hidroxi, hidroxi, né? Mono, hidroxi. O Cl, ele veio de um ácido também, que nós vimos aqui, ó. Cl veio do ácido clorídrico, e o Cl que você vai usar na formulação dos sais, ele é o cloreto. Então, vai lá, monohidroxi, cloreto, D e o nome do elemento, Mg. Magnésio. Certo? Próximo. 1 minuto. Pronto? O esqueminha é o mesmo, né? Só muda o nome do elemento do final. O mono é um OH, hidroxi, Cl. O cloreto, D, e o nome do elemento, que é o Ca. Cálcio. Cálcio. Isso mesmo. E existem os sais que eles apresentam água na molécula, que são os sais hidratados. Nomenclatura igual, só que no final você coloca quantas águas existem na molécula, qual é o grau de hidratação. Tá? Aqui eu tenho CaCl2. Aqui era Cl, aqui é Cl2. Por quê que agora é Cl2? Formulação dos sais, tá? Olha o cálcio. Se você lembrar, ele está lá no grupo 2 da tabela. Ele tem carga mais 2. O cloro, eles tem várias formas de você lembrar qual é a carga. Ele está no grupo 17, então tem 7 elétrons, tendência a receber 1, então carga menos 1. Ou você lembra que ele veio do HCl, né? Então, cloreto, carga menos 1. Quando você usa a estratégia de cruzar as cargas, esse 2 vai para frente do cloro e a carga do cloro vai para frente do cálcio. Por isso, fica Ca, Cl e o 2 escorrega, né? Ficaria Ca1 mais o 1. Se você não quiser, não precisa colocar Cl2. Bom? E no de baixo, ó, era o Cu, que se uniu ao SO4, que eu coloquei aqui em cima para vocês, que ele veio do ácido sulfúrico. Então, ele é o SO4 com carga menos 2. Ixi, volta. Com carga menos 2.
Só que observe que esse menos 2, ou esse 2, né, que a carga, na verdade, ela não escorrega, esse 2 não está aqui na frente do cobre. Quando isso acontece, não sei se vocês lembram que eu falei, que é assim, quando as cargas são iguais, você pode cancelar essas cargas. Sendo assim, qual é a carga deste cobre? Acompanharam meu raciocínio? Que as cargas, elas se cruzam. Se aqui na formulação desse sal não aparecer uma carga, ou seja, a carga 2 na frente dele, é porque ele tem uma carga igual a do sulfato. Então, qual é a carga desse cobre? 2. 2. Aí, 2. Isso mesmo. Bom, porque aí, quando as cargas são iguais, a estratégia que a gente usa, depois eu vou explicar certinho. Essa cancela essa, tá? Aí você não precisa colocar as cargas. Vou explicar não, né? Vou relembrar daqui a pouco nos óxidos. CuSO4. Tá? Feito isso, voltamos aqui no nome. O Cl é esse mesmo Cl, então eu fiz para justificar que esse 2, na verdade, é a carga do cálcio. Então, o Cl é o cloreto. Cloreto. De o nome do elemento que veio da base, no cálcio. E nesse caso, há duas águas na molécula. Quando você tem 2 de alguma coisa, você tem de hidratado. Porque são 2 águas, tá? Então, de hidratado. No de baixo, você tem CuSO4. SO4, cadê? Está aqui. SO4, carga menos 2, ele é o sulfato. Então, ali no nome, sulfato de. O nome do elemento, que é o cobre. E aí, você vai olhar lá na tabela de cargas fixas. O cobre não está aqui na tabela de cargas fixas. Então, você precisa colocar a carga dele no final do nome. Qual é esse cobre? Que eu fiz o raciocínio com vocês aqui embaixo. O cobre 2, bom? E ele tem 5 águas na molécula. O prefixo para 5. Ah, tá. Mas será que ele consegue voltar? Tenta hidratado. Vou mais devagar, então. Qualquer coisa depois eu explico para ele. Obrigada, gente, por avisar. Ô, professor, Oi. aí no cobre tem como colocar aquele ioso também? Tem. Só que aí você tem que lembrar que o cobre, ele pode ser cobre 1 ou cobre 2. E aí, no caso do 2, esse é o Ico, né? E aí você escreve cúprico. Ah, tá. Mas pode sim. Aí seria sulfato cúprico. Mas Bom? como que é mesmo? É quando eu uso o ico, o oso. O oso é o... Nossa, gente, tem um monte de gente caindo na internet. O oso é para o elemento com a menor carga e o Ico com a maior carga. No caso do cobre, deixa eu escrever aqui para você. No caso do cobre, você tem o cobre com carga mais 1 e o cobre com carga mais 2. Quando você montar
algo com cobre 1, a terminação vai ser, né, que a menor carga será oso. Será alguma coisa, oso. E o de maior carga será alguma coisa com a terminação ico. Esse alguma coisa, no caso do cobre, o menor carga, você escreve cuproso, é assim mesmo, tá? Não é cobroso, não, é cuproso. E o de maior carga, você escreve cúprico. Certo. Bom? Então, poderia ser sulfato, no caso que é o cobre 2, poderia ser sulfato cúprico. Falta só o finalzinho, que são as águas de hidratação. Como são 5 águas, você coloca o prefixo penta, que significa 5, hidratado. Tá? Vou colocar o outro nome na frente também. Sulfato cúprico. Penta. Não cabe na mesma linha. Coube. Bom, deixa eu colocar na tela grande para você. Voltando então, quando é um sal ácido, ele tem hidrogênio no meio do nome, você coloca no começo. Quantos hidrogênios são, né? Com o prefixo mono, di, tri, tetra. Coloca a palavra hidrogênio e dá um nome normalmente para o sal. Né? Depois. Então, dihidrogênio. Quando for um sal básico, aparece OH no meio da fórmula do sal e você coloca quantos OHs aparecem e hidroxi antes do nome do sal. E existem os sais que apresentam água na molécula, coloca o nome do sal normalmente e depois quantas águas de hidratação. No caso, 2 de hidratado, 5 pentahidratado. Certo? Querem que volte em algum? Tudo tranquilo? Certo? Então, continuando. Então, nós vimos os ácidos, as bases, os sais. Agora, nós vamos para os óxidos. Então, os óxidos são compostos binários. Está dando interferência, gente. Para não ficar chiando, tá, gente? Pessoal. Então, são compostos binários, sempre 2 elementos. E um deles é o oxigênio, e o oxigênio precisa ser o elemento mais eletronegativo. O único elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio, ou seja, o que tem maior tendência em receber elétrons, é o flúor. Então, só quando o oxigênio se liga ao flúor, em um composto binário, que não é óxido. Tá? No caso, seria um fluoreto. Então, eu coloquei aqui embaixo. Só com o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo, aí não é considerado óxido. Os óxidos, eles podem ser iônicos ou moleculares. Acho que alguém apertou sem querer. Os óxidos iônicos, você vai pegar o oxigênio, e no caso da minha tabela, oxigênio com qualquer um que esteja em amarelo, que são os metais da minha tabela. E os óxidos moleculares, oxigênio com não metais, que na minha tabela é o rosa. Tá? Nomenclatura. Quando forem óxidos iônicos, que são aqueles, oxigênio com metais, o nome é óxido de e o nome do elemento.
Se o elemento tiver cargas fixas, que é aquela lista que eu deixo em amarelo, o nome é óxido D e o nome do elemento. Se o elemento apresentar cargas variáveis, óxido D, o nome do elemento e a carga em algarismo romano. Vou colocar aqui de novo a tabelinha das cargas fixas. Vocês até já decoraram, né, gente? De tanto que eu coloco essa tabelinha. A tabelinha das cargas fixas. Tá? Então, óxido D é o nome do elemento. Então, no caso aqui, tem o sódio, vou fazer tudo, tá? O sódio, pela tabela, ele está no grupo 1, com cargas fixas. Então, o sódio, ele tem carga mais 1. O oxigênio, lembrando lá, ele está lá no grupo 16, 6 elétrons na última camada, tendência em receber 2 elétrons. Então, carga menos 2. Fazendo o cruzamento das cargas, Na, escorrega 2. E o oxigênio escorrega 1, que se você não quiser, não precisa colocar. Então, ele é o óxido D e o nome do elemento, que é o sódio. Aí você vem aqui e confere. O sódio está na tabela, então é só isso. Óxido D e o nome do elemento. Não precisa colocar a carga. Nesse outro exemplo, se você fizer o mesmo raciocínio, peraí, gente, tá arrumando. Olha, tem o cobre, o oxigênio, que tem carga menos 2. Essa carga do oxigênio escorregou e a carga do cobre escorregou para o oxigênio. Sendo assim, qual é a carga deste cobre? Que é o mesmo que eu coloquei aqui. Esse cobre é o cobre 1, bom? E quando você faz o cruzamento das cargas, Cu, a carga do oxigênio escorrega 2, e a carga do cobre escorrega 1. Cu2O. No caso do outro, você tem um cobre com oxigênio com carga menos 2. E no final ficou CuO. Quando isso acontece, porque as cargas são iguais, lembra? Aí você pode cancelar essas cargas. Elas são iguais. Esse corta com esse, sobram só os elementos. Ficando Cu e o O. Então, aqui, eu já vou fazer de um outro jeito para você entender por que é o cobre 1 e por que é o cobre 2, tá? Caso você não tenha entendido. Vou só finalizar aqui. Então, óxido de cobre. Esse cobre, ele é o cobre 1. Eu preciso colocar ali o 1 no final. E o de baixo é um óxido de cobre. E esse cobre é o cobre 2. Eu falei assim para o pessoal da outra turma. Eu faço essa estratégia de escorregar só para ficar mais fácil. Porque, na verdade, é assim que acontece. Olha, deixa eu fazer os meus desenhos. No
No primeiro exemplo, eu coloquei um cobre. Imagina assim, ó, lembra lá das ligações. Eu tenho cobre, e era o cobre 1. Então, ele tem um elétron para doar. Aí você pega o oxigênio, está lá no grupo 16. Ah, me avisaram. Então, voltando aqui. O primeiro cobre que eu dei o exemplo era o cobre 1. O oxigênio está lá no grupo 16. Então, ele tem 6 elétrons na última camada, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem tem 6 precisa receber 2 elétrons. Aí, você vem aqui, esse cobre, só que esse cobre só tem um elétron para doar. Ele doa o que ele tem. O oxigênio tinha 6, mais 1, 7. Só que ainda não foi o suficiente. Então, como é o cobre 1, nossa, é mais fácil no touch mesmo. Como é o cobre 1, ele tem só um elétron para doar. Ele vem, outro cobre, doa o elétron para o oxigênio. Esse oxigênio tem 6, 7, 8 elétrons. Então, a formulinha ficou Cu2, porque você precisou de 2 cobres e um oxigênio. O que eu faço? Eu faço assim, ó. O cobre, como ele tem carga mais 1, ele tem carga mais 1 porque ele só tem, olha, um elétron para doar. Aí você tem o oxigênio, grupo 16, quer receber 2 elétrons, carga menos 2. Eu pego esse 2, escorrego para frente do cobre, pego 1 e escorrego para frente do oxigênio. Por isso que fica Cu2O. Eu uso essa estratégia que eu falo que é do escorregador, mas ela está embutida em todo esse raciocínio. Mas para você não ter que fazer tudo isso, eu falo, faz a regra do escorregador. Cruza as cargas. E no exemplo anterior, eu coloquei um outro cobre, que era o cobre 2. Tá? Que era o cobre que tinha 2 elétrons para doar. Então, coloco o cobre 2, o oxigênio continua com seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele precisa receber 2. Recebe um desse cobre, e esse cobre tem outro para doar também. Como o mesmo cobre tinha 2 elétrons para doar, esses 2 elétrons já estabilizaram o oxigênio, então 6, 7, 8, você usou um cobre e um oxigênio. A sua fórmula ficou CuO, porque você precisou de um desse que doou 2 elétrons para o oxigênio. O que eu faço na regra do escorregador? Parece uma integral, né, gente? Cobre, esse é o cobre 2, com oxigênio, carga menos 2. Aí eu falei para você assim, quando as cargas são iguais, você pode simplificar essas cargas. Aí você só copia os elementos, sem colocar as cargas. Sendo assim, quando você tem a proporção, por exemplo, um cobre para um oxigênio, é porque esse cobre tem a mesma carga do oxigênio. Certo? Vou voltar aqui para ver se ficou mais fácil. Então, para saber qual é o cobre 1. Cobre mais 1, essa carga veio, escorregou para depois do oxigênio. E a carga do oxigênio escorregou para depois do cobre. Então, ficou Cu2O1, porque você precisou de 2 cobres
para doar os elétrons para o oxigênio, porque cada cobre, como era o cobre mais um, só poderia doar um elétron. No de baixo, como era o cobre 2, cada cobre poderia doar 2 elétrons. Por isso, a proporção ficou um cobre para um oxigênio. Ficou mais fácil de entender assim, gente? Por que era o cobre 1 e por que era o cobre 2? Tranquilo? Sim, professora, tá. Fala um pouquinho mais alto, ficou tão baixinho sua voz. Sim, deu para entender. Obrigado. Ah, então tá bom. Olha, então, voltando aqui. O que nós tínhamos... Pode falar. Volta no slide anterior e só para tirar um print. Eu vou terminar de preencher. Se você quiser esperar um pouquinho... Ah, tá. Embaixo. Melhor, Beleza. né? Aí já tira completinho. Ó, só vou preencher embaixo, aí enquanto vocês tiram foto, eu faço um resuminho de todo o slide, tá? Para quem... Tem gente que caiu na internet, voltou agora. Ó, então, quando são óxidos iônicos, oxigênio com a parte amarela da minha tabela. Óxido D, o nome do elemento. Cargas fixas, óxido D, o nome do elemento. Cargas variáveis, óxido D, o nome do elemento e a carga. Foi o Breno que falou do cúprico e do cuproso? Isso. Aqui você também poderia colocar, tá? Óxido, então no caso do cobre. É esse? Carga, qual que é esse? Oso? Oso, cuproso. Ou de baixo, óxido. Cuprico. Esquisito, né? É. Óxido cúprico. Isso mesmo. É ou, viu, gente? Não precisa colocar os dois. Você decide. Tá? Quando forem óxidos moleculares, então pegou oxigênio, juntou com algum elemento aqui dos não metais, a nomenclatura você usa prefixos. E esses prefixos, eles vão indicar a quantidade de oxigênio e a quantidade do não metal presente na fórmula. Então, nesse caso aqui, olha, CO, você tem um oxigênio e um carbono. Então, coloca lá. Mono, você tem um, monóxido. Monóxido. Mono representa um. D, você tem um carbono, monocarbono. No caso do não metal, se você não quiser colocar o prefixo, não precisa. É assim, ó. Então, quando você vai determinar quantos oxigênios tem, é obrigatório colocar o prefixo mono. Mas para o não metal, o mono, ele é opcional. No caso dessa nomenclatura, poderia ser monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono, tá? O que eu falei foi esse pedaço aqui. Então, esse mono, ele é opcional. Você pode colocar ou não. Mas o mono que acompanha o óxido é obrigatório. No de baixo, eu tenho 2 oxigênios. Ele é o dióxido. D, então di, que representa 2. Dióxido D, aí você pode colocar monocarbono ou só o carbono. Eu acho assim, raramente alguém ouviu o nome dióxido de monocarbono. É bem mais comum dióxido de carbono. Eu vou deixar sem o mono, mas apresentável. Seguindo este mesmo raciocínio, coloquem para mim os nomes desses
dois últimos compostos. E aí, vocês vão colocar a fórmula do epitóxido de dicloro. Então, nome, coloca a fórmula aqui para mim. E aqui em cima, coloca para mim a fórmula do óxido de ferro 2, do óxido de ferro 3. Vou esperar 2 minutos para você fazer. Deixa eu colocar em tela grande, enquanto vocês vão preenchendo. Ó. Então, recapitulando. Colocar a nomenclatura. N2O, N2O5. Eu coloquei o nome para você colocar a fórmula, seguindo o mesmo raciocínio. Depois você volta aqui nos iônicos e coloca a fórmula do óxido de ferro 2 e do óxido de ferro 3, aqui, fazendo favor. 2 minutinhos, vai, vou esperar. Gente, que silêncio. Mas eu não sei. Sabe sim, Rafael? Segue o raciocínio. No de baixo, você usa os prefixos para indicar as quantidades. E aqui no de cima, coloca as formulinhas e cruza as cargas. Professora, mas no de cima pode só colocar o nome? Aqui eu coloquei o nome, eu quero que você coloque a fórmula. Eu fiz ao contrário. Eu falei errado. Mas se você conseguir de cabeça fazer o cruzamento, assim, pode fazer também. Eu vou fazer as 2 etapas só para ficar didaticamente mais apresentável. Foi? Pronto. Então, vamos lá. Com terminados moleculares, aí faço com vocês o outro. Nesse de baixo, você tem 1 oxigênio e 2 nitrogênios. Então, 1 oxigênio precisa colocar mono. Monóxido de... Aí você tem 2 nitrogênios. Prefixo para 2, de nitrogênio. O mono representa 1 e o di representa 2. No de baixo, qual é o prefixo para 5? Isso, só lembrar de futebol, gente. Pentóxido de, que são 2 nitrogênios, de nitrogênio. Pente, 5, pentóxido de nitrogênio. Quando você tem o nome vai fazer a fórmula, lembra que é o contrário, né? Então, epitóxido de dicloro. Começa pelo dicloro, que é o cloro, 2 vezes. E o oxigênio, hept, significa quanto? 8. Quase. 7. Então, é Cl2O7. 8 é oct. Verdade.
Muito, né? Certo? E voltando ali nos iônicos, o óxido de ferro 2, você pega o ferro, se é o ferro 2, que ferro com carga mais 2, com o oxigênio, que tem carga menos 2, como eu falei, quando as cargas são iguais, o jeito mais fácil, você vai lembrar que a proporção é de 1 para 1, aí o jeito mais fácil é cortar as cargas, cortar entre aspas, hein, gente? E só copiar os elementos. Então, FeO. E no outro exemplo, é o ferro 3, então ferro com carga mais 3, com oxigênio, com carga menos 2, fazendo a regra do escorregador, ou senão você pensa, eu tenho um ferro, tem 3 elétrons para doar, eu tenho um oxigênio que precisa receber 2 elétrons de cada vez, né? Ou senão, faz a regrinha prática e cruza as cargas. Carga do oxigênio vai para frente do ferro, a carga do ferro vai para frente do oxigênio. Então, Fe2O3. Aí agora eu coloco a tela cheia, para quem tinha pedido para... Agora está completa. Pronto? Continuando. Aqui minha baguncinha. Alguém quer tirar foto dessa bagunça? Parece que é a integral do cobre com oxigênio. Não é não, viu, gente? Foi só uma divisão. Uma divisãozinha. E, por fim, nós temos os peróxidos. Nos óxidos que nós fizemos até agora, você tinha um oxigênio com carga menos 2. Nos peróxidos, são 2 oxigênios com carga menos 2. Isso acontece quando 2 oxigênios com carga menos 2 se unem a metais alcalinos, que é o grupo 1 da tabela periódica, ou metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 da tabela, ou com hidrogênio. Então, você pode ter óxidos ou peróxidos, com os elementos dos grupos 1, 2 e hidrogênio, tá, gente? Deixa eu colocar aqui assim. No caso dos óxidos, você colocava oxigênio, um oxigênio com carga menos 2. No caso dos peróxidos, você vai colocar 2 oxigênios com carga menos 2. Quando eu pego um elemento lá do grupo 1 da tabela, vou pegar, sei lá, o sódio. Sódio está no grupo 1, carga mais 1. E se eu quiser montar o peróxido com ele, eu coloco 2 oxigênios com carga menos 2. O esquema é o mesmo, faço o cruzamento das cargas, esse 2 escorrega, vai para frente do sódio, Na2O2. Então, este é o peróxido de sódio. Se eu quero um elemento do grupo 2 da tabela, o cálcio, grupo 2, carga mais 2, para eu formar o peróxido, oxigênio menos 2, 2 oxigênios com carga menos 2. Segue aquele raciocínio, quando as cargas são iguais, então, cálcio, carga mais 2, oxigênio, carga menos 2. Para facilitar, você segue o esqueminha de cancelar as cargas. Então, essa cancela com essa. E você pode escrever de um jeito mais fácil, CaO2.
esse é o peróxido de cálcio. Está aqui. Uma característica dos peróxidos é que eles reagem com ácido e formam sal e água oxigenada. A água oxigenada é o peróxido, um dos mais conhecidos, né? Que é o H2O2. Lá na neutralização normal, você tinha um ácido, reagia com uma base, formava sal mais água. Nos peróxidos, você tem um ácido reagindo com um óxido, formando sal e água oxigenada, que é o H2O2. Certo? Perguntas, por enquanto? Não? Gente, eu vou fazer igual eu fiz, como a gente ainda tem um tempinho, para não começar matéria nova, com o pessoal da outra turma, eu fiz um resumão desse conteúdo, tá? Então, vou fazer com vocês também. Ó, pode falar. Põe o slide aí maior, só para a gente printar. Esse último, dos peróxidos? Isso. Foi? Tudo certo? Obrigado. Imagina. Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo. Nessa parte da matéria, nós vimos, então, os ácidos. Então, o ácido, você tinha H e mais alguma coisa, né? Alguns elementos. Quando você tinha H e um único elemento, ele era um hidrácido, aí você colocava assim, ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Você poderia ter um H, um elemento e um oxigênio, um ou vários oxigênios, né? Vou colocar assim, OX, oxigênios. Aí ele era um ácido, você pegava o elemento central e a terminação ico, que era aquela lista dos principais. Eu vou colocar aqui para vocês. Mas você também poderia ter H, um elemento, um oxigênio, então era um oxiácido, e ele poderia ter X menos 1 oxigênios. Você pegava o de cima, tirava um oxigênio e fazia a troca da terminação ico por oso. Ó. Vou colocar a tabelinha dos ácidos principais para ficar tudo junto para vocês. Ixi. O que eu fiz aqui, gente? Ficou doida a tabela, ficou invertida. O que eu fiz? Ah, pronto, foi. Tudo bem. Fica assim. Tá, então, esses daqui eram os ácidos principais, que é não como bolo claro, só pão sírio, para você lembrar as quantidades de hidrogênios e oxigênios. Aí, a partir de... Ai, bati a perna na madeira. A partir desses, caso perdesse oxigênios, você trocava a terminação por oso, aí tinha a outra parte, né? Ganhava um oxigênio, você coloca perdia 2 oxigênios, hipo e oso. Mas resumindo, era assim. Então, esses eram os ácidos. Então, todo ácido começa com H. Depois, nós fomos para as bases. Base. A base, você tinha um elemento e terminava com OH. OH ou OH. Então, obrigatoriamente, base termina com OH. Como você dava nomes para as bases?
hidróxido de e o nome do elemento. Lembrando que, se o elemento apresentar carga fixa, é só hidróxido de e o nome do elemento. Se ele tiver carga variável, aí você coloca a carga ali no final. Para lembrar, tem a tabelinha das cargas fixas. Então, quando tem carga fixa, não precisa colocar o número no final. Se a carga for variável, aí você coloca qual é a carga no final. Então, se o seu elemento está nessa tabelinha, hidróxido é o nome do elemento. Se não estiver, aí tem que colocar a carga dele. Depois, nós pegamos os ácidos e as bases e fizemos uma reação de neutralização, que é quando você tem um ácido que reage com uma base, forma sal, mais água. Então, na neutralização, você pegou o ácido que começa com H, a base que termina com OH, e forma o sal. Então, um sal, ele não começa com H e ele não termina com OH. Ele vai começar com algo diferente de H e algo diferente de OH. Para você dar nome ao sal, sabendo o nome do ácido, você faz as trocas nas terminações. Né? Se o ácido terminou em ico, o ânion, que vai dar nome o sal, termina com ato, e vai fazendo essas trocas. E, por fim, nós vimos os óxidos. Então, os óxidos são só 2 elementos, e um deles é o oxigênio. Nomenclatura, se forem óxidos, iônicos, você coloca óxido de e o nome do elemento. Se tiver carga variável, coloca a carga no final. Se forem óxidos moleculares, você coloca o prefixo, monóxido, dióxido, trióxido de, prefixo e o nome do elemento. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês no cantinho, depois eu coloco tela cheia, tá, gente? Dá tempo. Só um resuminho. CaO. Se alguém precisar sair, gente, para trabalhar, fica à vontade, tá? Vou terminar aqui, só para ficar um resuminho. Para identificar. Olha, então aqui. Quando eu tenho só 2 elementos, ele é um óxido. Olha aqui embaixo. Tem oxigênio, mas ele não é um óxido, porque aqui eu tenho 3 elementos, tá? O cálcio, o carbono e o oxigênio. Então, o CaO, ele é um óxido, porque são só 2 elementos, e um deles é o oxigênio. E o nome desse daqui, desse meu exemplo, é óxido de cálcio. O cálcio não tem, a carga dele é fixa, está aqui, né, na tabelinha, então não precisa colocar. O de baixo é um sal, que ele não começa com H e ele não termina com OH. O nome dele é carbonato de cálcio. Cálcio, aparece aí. Carbonato de cálcio. O de baixo, ele começa com H. Então, ele é um ácido. E ele, inclusive, está aqui na minha tabelinha dos principais. Meu ácido carbônico. E o último termina com OH. Então, ele é uma base. Hidróxido de e o nome do elemento, cálcio. Bom? Olha, então aqui, tem 2 elementos. Um deles é o oxigênio. Gente, quem precisar sair... Eu estou acabando, tá bom? Aqui é
Um ácido, começa com H, e ali é uma base porque termina com OH. Então, é só um resuminho de todo esse conteúdo, tá? Ácidos começam com H, se for só um H e não tem oxigênio, termina com hídrico. Se tiver oxigênio, estiver na listinha dos principais, termina com ico. Perdeu um oxigênio, termina com oso. Bases terminam com OH, pode ser 1, 2, 3, enfim. Hidróxido de nome do elemento. Pela reação de neutralização, ácidos mais bases formam sal mais água. Pega o nome do ácido, faz a troca e dá nome para o sal. E os óxidos, deixa eu colocar aqui. Vamos mais um negocinho. Somente 2 elementos. E um deles é o oxigênio, tá? Só para ficar mais completinho. Então, só 2 elementos, um elemento e depois o oxigênio. Se for óxido iônico, óxido de o nome do elemento. Se forem óxidos moleculares, que é oxigênio com não metal, usa os prefixos mono, di, tri, óxido de, mono, di, tri e o nome do elemento. Para identificar, 2 elementos é um óxido, óxido de cálcio, não começa com H, não termina com OH, é um sal, começa com H, é ácido, termina com OH, é uma base. Tá? Acho que ficou válido esse resuminho, tá bom, gente? Para ajudá-los para estudar. Pergunta? Professora, Oi, pode falar. uma aula antes da prova, tem como você dar uma repassadinha na matéria completa, só para dar uma relembrada em tudo? Pelas datas que a Denise sugeriu, provavelmente sim. Acho que dá sim. Beleza. Bom? Mas Bora. acho que né, fazer esse resuminho no final. Foi organizadinho. Gostei. Ficou top. Se tiver ideia agora, mas... Professor, se você vai passar mais atividade fora aquilo que você já deu pra gente? Que vale nota? É? Só aquela. Já está com Aquela. tá toda a matéria lá. Ah, tá. Bom? Bom. Tá, gente. Por hoje é só. Mais alguma dúvida? Não. Professora, Oi. Pode falar, Luiz. ó, aquela atividade lá que você passou no Drive, né? No caso, eu consigo fechar ela e depois continuar ou tem que ser direto? Tipo, ela salva? Eu não sei se você consegue entrar de novo, porque eu acho que eu coloquei uma tentativa. Ah, entendi. Entendi. Quando você Não, beleza. Vou fazer tudo clicar em enviar, aí já foi. Entendi. Bom? Beleza. Mas é Tá. tranquilinho para fazer. Uhum. Bom? Então tá, Tá. gente. Professor, Oi. eu entrei um pouco atrasado na aula. Você falou alguma coisa de provas ou não? Não. A prova vai ter a prova, que vai valer 5, e o trabalho que vale 5. O trabalho é aquele que eu postei para vocês, que eu coloquei como um formulário. Aí você vai respondendo as questões e me envia. Certo, mas e a prova tem data já, alguma coisa assim? Não? Eu não consegui olhar o calendário. Não, a Denise não passou ainda para vocês as datas. Ela está vendo com a gente, se nós estamos de acordo. E aí, depois que todo mundo confere as datas, aí ela vai enviar para vocês. Pode ficar tranquilo. Mandaram no Ok. grupo hoje um calendário, professora. Já mandaram? Mandaram aí. Então, vou dar uma olhada Então, lá. Uma olhada. Às vezes ela já encaminhou, então. Então tá, gente. Boa noite para vocês, bom descanso. A matéria da semana que vem já está no e-mail e no Teams, tá bom? Então, boa noite. Boa Bom, noite. professora, boa noite, bom descanso. Vocês também. Professora, volta lá. Não sei se você fechou tudo aí, mas tem como voltar lá para o. Boa noite. Boa noite. Nesse? Isso, tirar um print aqui. Aí, obrigado. Imagina. Ah, mas rapidinho, nesse iônicos aí, é óxido de. Aí o nome do elemento, aí 1, 2 ou 3, ou a terminação de icoso, não é? Se as cargas forem fixas, não precisa colocar a carga. Ah, tá.
Se forem aqueles de cargas variáveis, aí precisa colocar ou fazer daquele outro jeito, de menor carga, ou de maior carga ícone. Tá, entendi, beleza. Só isso mesmo, obrigado. Imagina. Mais alguém? Então, por hoje é só. Então, boa noite, pessoal. Boa noite.